Estamos no ar, Raul. Olá, gente. Tudo bem? Uma boa tarde para vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro painel Prêmio Atualidade Cosmética. É uma honra em nome aqui de toda a equipe do prêmio e posso também dizer com muita honra em nome da ABC. Sintam-se todos abraçados e todos muito bem-vindos para esse grande bate-papo que a gente vai ter hoje, para a gente começar aqui o esquenta do Prêmio Atualidade Cosmética, desculpa, que vai acontecer logo mais às 19h30. E hoje, gente, a gente vai ter um papo fantástico, informal, muito dinâmico, divertido, de fato, sobre o panorama e as perspectivas que a gente vai ter do mercado. Ou seja, o que a gente, de certa forma, aprendeu ou deveria ter aprendido dentro desse processo pandêmico, pensando de hoje para passado, e o que isso nos ensinou ou deveria ter nos ensinado para a gente poder dar passos prósperos, estruturados e sustentados para os próximos anos. Então, eu queria muito já agradecer a nossa queridíssima parceira, a Associação Brasileira de Cosmetologia, por nos possibilitar fazer com que esse papo chegasse aí a muitas pessoas queridas como vocês que estão nos vendo. Também agradecer a todos os nossos patrocinadores que permitiram que o Prêmio Atualidade Cosmética acontecesse: a Kramer, a Antilhas, a Ercamp, a Cosmoscience, a Formulab, a Lange, a Topnox, Motork, a HWO, a Hot Fragrance, Witton e Coron. Gente, o Prêmio Atualidade Cosmética é literalmente o Oscar da perfumaria e da cosmética na América Latina, e entendendo esse papel de desenvolver os mercados que a gente atua, desculpa, também a gente entendeu a necessidade da gente usar essa inteligência e toda essa dinâmica que a gente tem desse formato dinâmico que a gente trabalha, de estimular o crescimento, estimular a inovação, estimular e celebrar o talento de quem movimenta o mercado, também por meio desse painel que a gente está colocando, onde a gente sai do ambiente simplesmente de cerimoniar, de entregar os prêmios, mas também de criar esse ambiente de educação, esse ambiente de troca, esse ambiente de provocação, para que a gente tenha passos onde a gente consiga sair do comodismo e da comoditização comum que a gente tem no mercado hoje, para a gente galgar aí passos largos, competitivos, inovadores, para que a gente sempre esteja aí dentro dos grandes players do mundo, mas cada vez aprimorando o nosso jogo. E para este primeiro painel aqui, gente, a gente já vai ter aqui um bate-papo incrível e eu já vou pedir a gentileza do Auane Kuzma, que ele é publisher e editor da Auane Mídia Especializada, já para aparecer aqui para bater um papo com a gente, a Sônia Coraza, que é diretora da Coraza Inteligência P&D, e o César Tsukuda, diretor da Beauty Fair, para esse papo também com a gente aqui. E aí, gente, enquanto o César não entra aqui com a gente, eu queria pedir a gentileza de vocês se apresentarem para a gente poder esnobar aqui um pouquinho quem está nos vendo com, né, o talento e a história que vocês têm aqui dentro do mercado. Até porque um ponto importante, é muito bacana esse primeiro painel que a gente escolheu a dedo, tá? Tanto eu quanto toda a equipe do Prêmio Atualidade Cosmética, porque essas três pessoas que estão aqui com a gente fazem parte não só da história do mercado, mas permitiram com que o mercado chegasse até aqui, fizeram o seu papel, né? E fazem muito bem até hoje. E se a gente está falando que a gente tem um mercado aí que às vezes é o quinto, às vezes é o quarto, às vezes é o terceiro, depois é o quarto, geralmente, em relação de volume de venda, em volume de faturamento, tenho certeza que essas figuras fizeram parte desse processo. Então, acredito que nós, enquanto mercado, nós, enquanto editora, nós, enquanto prêmio, a gente é extremamente grato a todos vocês. Então, já queria abrir para vocês poderem falar um pouquinho para a gente quem são vocês na fila do pão. Só fala um pouquinho para a gente, conta um pouquinho quem é você. Ixi, está no mudo. Então, Pronto. Opa, pessoal, boa tarde. Que gratidão a minha
de poder estar vivendo esse momento tão legal, mais um momento histórico, né? Na nossa vida enquanto cosmetologia nacional. Que alegria! Muito obrigada, Associação Brasileira de Cosmetologia, que é tão importante, né? Esse agregado de seres pensantes que mobiliza o nosso mercado no Brasil desde sempre. Muito obrigada ao Raoni, muito obrigada ao Prêmio Atualidade Cosmética, que realmente assim é o privilégio que a gente tem no Brasil de reconhecimento, né? A companhia do Awane, que eu adoro tanto este olhar, essa verdadeiramente inquisitora aí, para estar junto com vocês é um privilégio. Tenho assim, nosso objetivo hoje é fazer uma conversa bem agradável, contando um pouquinho da nossa visão. E para começar a contar um pouquinho da história, né? Eu já sou bem dinossáurica, né? O Aone já mostrou bem. Eu já estou há 46 anos nesse mercado. Comecei como uma estagiária lá na Max Factor, que nem tem mais fábrica no Brasil. Tive a oportunidade de passar no departamento de grandes empresas e até nanoempresas. E a gente tem um aprendizado por toda essa trajetória. E é isso que a gente quer compartilhar um pouquinho com vocês, todos os erros que a gente fez e como é que a gente enxerga esse momento de tanta oportunidade, de tantas coisas importantes acontecendo, que tenho certeza que há de ficar marcado como um momento extremamente inflexivo na história da cosmetologia nacional. Falo eu agora? Vocês me escutam? Bom, eu sou a Awane Cusbo de Paula, sou editor da Atualidade Cosmética desde 2004, atuo no mercado desde 90 e alguma coisa. Basicamente, passei mais da metade da minha vida trabalhando, acompanhando o dia a dia do setor. E o meu trabalho, basicamente, é fazer perguntas, né, que eu acho que podem ajudar aí a conectar pontos, a gerar insights, gerar debates, né, a questionar o que acontece no mercado para, a partir daí, a gente poder pensar em caminhos, em soluções, em alternativas. Então, gente, depois dessa apresentação aqui incrível dos dois, e a gente já vai começar o nosso bate-papo, e aí eu já queria fazer uma pergunta que é o seguinte, é um combo de perguntas, tá? Porque a gente tem o privilégio de ter duas percepções muito ricas aqui, né? O Alan, enquanto uma visão aprofundada do mercado, e a Sô com uma visão aprofundada de produto, né? E eu queria ouvir um pouquinho de vocês agora, a partir dessa lógica que a gente viveu, né? De repente, há 2 anos atrás, a gente teve uma ruptura cultural, que a gente pode, uma ruptura socioeconômica, ruptura sanitária, uma ruptura de dinâmicas de tendência, que foi essa tragédia da pandemia. E ela muito nos ensinou a mudar comportamentos, e isso afetou, de fato, todo o ambiente de experienciação e vivência em cosméticos. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o como essa pandemia nos afetou, e os desafios que ela criou e as oportunidades que estão aí e que a gente precisa ter uma visão um pouco mais aprofundada ou ousada para a gente aproveitar e fazer com que essas lições que a gente teve nesse momento tão complicado, de fato, saiam do papel e se tornem estratégias, produtos, experiências do nosso público. Alô, só quem se habilita? Você começa, Sônia? Tá no mudo. Deixa eu tirar aqui do canto. Só um minutinho, só. Pronto. Vamos lá. Eu vou usar dois conceitos de biologia para falar do que eu acho desse momento, que eu sempre acho que o brasileiro é um baita sortudo, né, gente? Vamos falar, então, de resiliência e de adaptogenicidade. E eu acho que o brasileiro... Ah, que legal! Tudo bom, querido? O brasileiro, ele está na frente mesmo pela tal da flexibilidade que tem, né? Então, se a gente pegar o conceito de resiliência, né? Resiliência é aquela história que você
tem aquele insulto, você tem aquele insulto e você vai ali aguentando, aguentando, aguentando. E a adaptogenicidade, que é bem a teoria da evolução dos seres vivos. Eu quero usar essa analogia para mostrar como é que o brasileiro, por conta da sua flexibilidade, que faz parte da nossa índole, né? O brasileiro é um povo criativo, é um povo que assobia e chupa cana. Como é que a gente acaba tendo uma grande vantagem, porque por sermos adaptogênicos por DNA, por excelência, pela nossa formação multicultural, por toda essa miscigenação tão grande de todas as raças, pelo clima que a gente vive, então a gente já tem esses mecanismos adaptogênicos muito, muito bem desenvolvidos. Então, o que aconteceu aqui nesse período que a gente ainda vive em pandemia, não foi fácil para ninguém, não foi fácil para nenhum ser humano, não foi fácil para nenhum brasileiro. Muitas instituições sofreram, muitas delas simplesmente sucumbiram, não é? Mas o que eu vi acontecer, né, pela minha visão, foi um fenômeno muito interessante na área nossa, na área da cosmetologia. A cadeia de suprimentos ficou completamente desabastecida, né? É claro que as grandes empresas, as multinacionais e as grandes empresas, por uma questão de volume de compra, elas tiveram uma determinada vantagem. E as pequenas e médias empresas sofreram muito, muito mesmo. Gente, aí vem o mecanismo da adaptogenicidade. Aconteceram coisas incríveis nesse mercado. A criatividade surgiu de um jeito rápido, porque quando você é uma grande empresa, você tem as estruturas muito mais planejadas, né? Até a nível mundial, a cadeia de suprimentos não sofre tanto. E o que aconteceu com as pequenas foi que elas tiveram que simplesmente mudar da noite para o dia. E isso aconteceu, em alguns casos, de uma forma fenomenal, gente. Apareceram soluções extremamente criativas que deram oportunidade para uma porção de outros fornecedores. Por exemplo, material de embalagem que a gente nunca pensaria em usar, resíduos que iam para o lixo anteriormente, foram rapidamente processados. Muitos trabalhos saíram das gavetas dos laboratórios das grandes universidades, polímeros naturais que já estavam lá quase prontos, viraram material de embalagem num curtíssimo espaço de tempo. Então, lógico que a gente ainda está sofrendo muito, mas eu sempre acho que Deus é brasileiro, sabe? E que a gente conseguiu soluções simplesmente fantásticas e conseguimos equilibrar pratinhos, a não só atravessar o período mais nefasto, talvez, da história que todos nós vivemos, né, por conta dessa coisa que é um fenômeno mundial, que desorganizou o microbioma do mundo, mas abriu janelas de perspectiva, abriu portas, né? As empresas que nasceram como nações digitais, as empresas que já estavam nessa venda mista de canais alternativos, muitas mentes jovens saindo das universidades vieram rumorar para que a gente encontrasse saídas que num mundo estabelecido, equilibrado, não apareceriam. Então, eu acho que por conta desse fenômeno natural do brasileiro ser adaptogênico, a gente sempre vai dar o nosso jeitinho. Não que esteja fácil, pessoal, mas que soluções incríveis, que coisas maravilhosas aconteceram e que a gente está vendo agora, um ano depois, já no mercado. Muito bem, maravilha. Alô? Acho que o César, podemos aproveitar que o César entrou e ele já se apresenta e já emenda? Claro, fica à Né? vontade. Então, César, vou pedir essa gentileza. Eu primeiro agradeço por você estar aqui com a gente, é uma honra. Já pedi para você se apresentar um pouquinho para a gente, por favor. Ai, peraí que eu vou... Um minutinho. Alô, se você puder, então, e aí Eu eu já vou vou... falando enquanto isso. Liberou Perfeito. aqui. Pronto. Liberou? Bom, Raoni, primeiro, desculpas aí pelos atrasos, pelo atraso, apesar da gente ter participado de reuniões via Zoom, via tantas novidades aí, eu confesso que eu ainda não sou aquele ser humano 100% adaptado à tecnologia.
E aí, quando muda alguma coisinha no meu computador de lugar, eu já me atrapalho bastante. Então, peço desculpas aí, que eu confesso que eu apanhei um pouquinho aqui para entrar. Então, 1000 perdões aí, Sônia, perdão pelo atraso. E já dizer que é uma honra estar aqui com vocês, uma satisfação enorme, né? Eu sou César Tsukuda, pai da Giovanna e da Bianca, né? As duas grandes preciosidades aí da nossa vida, né? Filhos sempre são os grandes patrimônios que a gente tem. Estou há 27 anos no mercado de beleza e me sinto ainda um aprendiz, né? Porque acho que a grande graça da vida, a grande razão de viver é a gente ter a oportunidade de aprender sempre e a oportunidade de conviver com pessoas que acabam nos ensinando a todo momento, seja por experiência de vida, de trabalho, ou experiência de vida mesmo, né? Acho que essa é a grande graça da vida e é isso que faz a gente acordar todo dia com vontade de aprender, de crescer, de construir coisas diferentes e, por que não dizer também, de errar, né? Eu acho que, às vezes, a gente fica muito assim do erro. É lógico que você não pode ter a intenção de errar, mas parte do aprendizado e parte da construção passa pelo erro, né? E eu entendo que nessa pandemia a gente viu a importância de algumas coisas que às vezes a gente negligenciava, né? Então, às vezes, o valor de um carinho, o valor das relações humanas, o valor de dar atenção ao próximo, de receber atenção, como é importante isso, não só na nossa vida pessoal, mas principalmente na nossa vida profissional. Eu acho que, para mim, já era uma situação que já fazia parte ali do meu jeito de pensar os negócios, e a pandemia, para mim, trouxe algumas certezas, né, de que como é importante a gente fazer o que gosta e tratar com pessoas que têm princípios e valores parecidos com os nossos, que acreditam nas coisas que a gente acredita e sem juízo de valor, né? O fato de você não acreditar em determinada coisa não quer dizer que está errado. É simplesmente uma questão de não estar conectado necessariamente com o que você pensa. Então, acho que não julgar e ter um olhar para frente, de querer construir as coisas com pessoas que estão no mesmo barco que você, engajados no mesmo propósito, faz toda a diferença, seja lá qual for o nosso ramo de atividade, seja lá qual for a nossa profissão, né? Não importa qual ela seja. Então, eu acho que queria agradecer, Raoni, ao Anne, toda a família Kuzman aí, pela oportunidade, o pessoal da ABC, que sempre trata a Beauty Fair com muito carinho, em especial a dona Sônia. Doutora Sônia, nós não conhecemos pessoalmente, mas já tive oportunidade de ouvi-la. Sou um admirador aí do trabalho da senhora, parabéns aí por todo o trabalho desenvolvido. Raoni, estou à disposição de vocês, estou aqui para, humildemente, aí, poder contribuir alguma coisa com esse encontro aqui. Maravilha, agradeço. Aí, ó, então, se você me permite, eu vou até já pedir fazer essa pergunta para o César, para ele já poder aquecer também a parte, principalmente pensando no varejo, né? Porque é exatamente isso que você falou, né, César? A relação da humanização necessária que antes ficava, né, escondida porque era possível, com isso de muitas aspas, ela se abre e mostra de fato que a gente não é de ferro, né? E a gente precisa se adaptar nessa relação. César, eu queria ouvir um pouquinho de você. Como é que foi essa transição entre um período que não existia pandemia, onde tudo era possível de ser escondido, com muitas aspas, tá? E depois, o que se tornou a Beauty Fair, e o que você percebeu de inovações ou declínios na relação do varejo que essa pandemia nos mostrou, mas que também gerou oportunidades para a gente que muitas vezes, por estar apagando incêndio todo dia, às vezes a gente não enxerga. O que você acha que essa pandemia ensinou para o mercado? Olha, Raoni, eu tenho uma opinião que possivelmente tem gente que não concorda, mas a pandemia, na verdade, ela acelerou as coisas que já vinham acontecendo, né? Boa parte das coisas que a gente fala, nossa, a pandemia me trouxe isso, me trouxe aquilo, me trouxe uma dificuldade ali, me trouxe uma oportunidade aqui.
elas não necessariamente surgiram na pandemia, né? A dificuldade, possivelmente, você já tinha ela só não estava tão latente. A pandemia acelerou. Seja uma dificuldade de caixa, uma dificuldade de lidar com a equipe, uma dificuldade de relações com fornecedores ou clientes. Então, é muito provável que você já tinha essa dificuldade, só que a pandemia trouxe isso à tona. E, da mesma forma, as oportunidades, né? É claro que você precisou fazer um movimento rápido durante a pandemia, mas se você não estiver pronto para criar essas oportunidades, não estiver atento, muito provavelmente você não conseguiria fazer as mudanças necessárias na pandemia. É óbvio que ninguém queria passar pelo que a gente passou, né? Eu acho que não há nada que justifique isso de forma positiva, mas naturalmente todas as crises, todas as guerras, né? Por que não dizer, talvez boa parte das grandes invenções da humanidade venham através de dificuldade, né? E a prova disso são as guerras que trouxeram uma série aí de adventos que são a realidade, que trouxeram uma realidade de um bem-estar maior para as pessoas, né? Até meio curioso a gente falar de guerra e bem-estar, mas muitas coisas que hoje constroem o bem-estar de todos foram construídas na época da guerra, foram idealizados na época da guerra. E eu entendo que a pandemia, muito a gente fala de digital, né? Durante a pandemia, tecnologia, tecnologia, tecnologia. E eu tenho uma leitura que, sem dúvida nenhuma, a tecnologia veio para ficar. Não há como você ficar fora do mundo da tecnologia. E eu entendo que é uma coisa extremamente positiva, mas ela tem o seu lugar. E, na minha opinião, a tecnologia ela tem o lugar dela e é muito simples. Tecnologia é o futuro do mundo, porém, eu acredito na tecnologia que vem para facilitar e simplificar as relações humanas. Então, toda tecnologia que vem para que você possa exercer melhor a relação com o fornecedor, com o seu colaborador, com o seu cliente, aposte. Essa é uma tecnologia que vai ficar. Aquela tecnologia que é tecnologia por si só, eu diria o seguinte, olhe com mais atenção. Talvez não seja esse a tecnologia que você deve embarcar. Mas não há dúvidas que a tecnologia vai mudar o mundo, já está mudando. E eu sempre acredito que o mundo muda para melhor. A gente tem etapas e ciclos da vida e ele sempre melhora. A gente pode passar por uma dificuldade ou outra, mas a nossa vida é melhor que a dos nossos pais, que foi melhor que a dos nossos avós, que foi melhor que a dos nossos bisavós. A gente tem mais recurso, basta a gente saber usar de forma inteligente, o que nem sempre é verdade, mas o mundo sempre muda para melhor, pelo menos assim eu acredito, né? E falando um pouquinho do que aconteceu na BIOT, de forma muito aberta, os primeiros 30 dias, um desespero total, né? Às vezes até você está até meio anestesiado de falar, poxa, e agora? Quanto tempo isso vai ficar? Tem gente falando que é 1 ano, tem gente falando que é 3 meses, mas nada com tanta clareza, por mais que a ciência tenha feito um trabalho que, na minha opinião, foi brilhante durante esses meses aí de pandemia, ainda que tenha desencontros de informação, de opinião, um pouquinho de uma comunicação, às vezes, não tão bem feita, por parte, não importa se é do governo ou não, mas a ciência no mundo fez um trabalho que eu entendo assim espetacular, como talvez para ser estudado daqui a uns anos, como um avanço da ciência, esse período de avanço na parte científica de uma forma assim, como talvez nunca antes aí a gente tenha visto com tanta velocidade. Então, eu acho que a gente começou com o tempo, entender um pouquinho melhor, fomos para o digital e percebemos o quanto de erro a gente fez no digital, né? Até aqui ficam minhas desculpas aí para algumas pessoas que apostaram e acreditaram em algumas iniciativas nossas e de alguma forma a gente não conseguiu entregar tudo que a gente imaginou, mas o digital nos ensinou muitas coisas que hoje a gente consegue acertar, né? E basicamente o maior erro que a gente cometeu nessa vontade de ir para o digital, de querer continuar a nossa relação com os profissionais, com a indústria, foi tentar trazer o físico para o digital. Isso, se eu puder dar algum conselho para alguém, não faça isso, né? Participe do mundo digital, mas o mundo digital é o mundo digital, o mundo físico é o mundo físico.
né? Há coisas que você consegue fazer no digital com maestria, mas tem coisas que você precisa do mundo presencial. E eu entendo que o que a gente aprendeu com tudo isso é que os eventos presenciais não vão acabar, né? Eles podem mudar um pouco, mas é uma evolução natural de tudo que vinha acontecendo, e o digital vem para complementar os eventos presenciais e vice-versa. Então, a Build Fair, eu entendo, a gente se sente nesse momento, apesar da fragilidade, né, do nosso negócio, estamos quase 2 anos sem poder exercer a atividade principal nossa, que são as feiras, mas a gente se sente fortalecido nesse momento, porque a doutora Sônia estava falando um pouco de resiliência do brasileiro, né, que a gente se adapta, e a Build Fair não foi diferente de quase todas as empresas aí do Brasil, né? A gente teve que se adaptar, nos adaptamos, e eu sinto que a gente sai fortalecido, mais forte do que a gente entrou na pandemia. E mais forte porque a gente, apesar da pandemia, a gente conseguiu estreitar as relações com a indústria, construindo pequenos eventos, a gente conseguiu ficar mais próximo do profissional, também fazendo atividades via digital, pequenas atividades presenciais que cabia, que daria para a gente fazer, e a gente entendeu melhor tanto o profissional quanto a indústria. Por essa proximidade, por essas conversas que a gente teve, que a tecnologia também nos permitiu, a gente ficou muito próximo do mercado. E eu entendo que isso está nos dando força, porque não é que já está tudo resolvido e está uma maravilha, não é isso. Mas, para mim, o grande ativo que a Build Fair tem hoje na mão é perspectiva. Eu tenho de volta uma perspectiva que há 6 meses eu não tinha. Eu tenho de volta uma perspectiva que há 1 ano eu não tinha. E isso ter perspectiva para um executivo, para um empresário, é tudo que você precisa ter na sua mão para você poder construir a sua história. Sem perspectiva, você não tem nem a chance de sonhar. E eu acho que o grande aprendizado é isso, valorize a perspectiva, valorize a possibilidade de você sonhar, de você acreditar em atividades e eventos, em pesquisa, e seja lá no que for, mas valorize isso, acredite e se dedique com paixão a isso, porque a solução é simples, né? A solução está nas coisas simples, e as coisas simples são as relações humanas, acreditar no trabalho e fazer o bem. Se você tiver esse tripé na mão, você pode errar, alguma outra coisa pode dar errado, mas no fim você consegue executar as coisas que você precisa e consegue ter as pessoas que você quer ter ao seu lado, né? Então, acho que boa parte dessa transição está na simplicidade, né? Você voltar o seu olhar para o simples e executar as coisas da melhor forma possível, e mais do que nunca, aquele ditado de que sozinho você vai rápido e em conjunto você vai mais longe, eu acho que é a plena verdade, né? Eu acho que o trabalho coletivo da ciência, o trabalho coletivo de instituições, associações, mostraram o quanto o coletivo se sobressai ao individual, né? E eu acho que se tem algo que para mim fica como uma grande lição, é que se não fossem os amigos, as pessoas que torcem ao nosso favor, a gente não estaria aqui hoje conversando. E isso acho que tem um valor inestimável, né? Então, a gente tratou a pandemia num primeiro momento com certo desespero, e as coisas foram se acomodando, a gente tentou valorizar a equipe, não perder ninguém do time, claro que com dificuldade econômica, mas a gente tentou ao máximo preservar as pessoas que formam o grande ativo da empresa, preservar as relações, e agora, nos últimos 3, 4 meses, retomar a perspectiva de realizar eventos e retomar a questão de contribuir com o desenvolvimento do mercado, né? Então, isso já nos traz uma alegria enorme de olhar para frente e ter a certeza, a garra, a vibração de que a gente vai conseguir realizar as coisas da melhor maneira possível. Maravilha, meu amigo, agradeço. E agora, Alane, é seu show. Bom, obrigado aí pelas palavras também, César. Acho que acabou não conseguimos nos cumprimentar, mas eu queria pegar um gancho no que você perguntou para o César,
que acho uma das questões ali em relação à humanização, eu acho que isso vale para as indústrias também, acho que vale para as corporações, vale para as indústrias, né? Eu acho que uma coisa que ficou muito claro, que já vinha também, eu concordo com o César, acho que a pandemia não trouxe o tal do novo normal, acho que não tem nada de novo, ele só aconteceu, só acelerou, como já foi dito, quer dizer, a transformação digital já acontecia, já era uma necessidade, ela foi acelerada por uma necessidade, né? E aí, obviamente, as empresas alocaram muito recurso para isso e alavancaram muito processo. Foi importantíssimo naquele momento, né? Você olha, o mercado digital, ele dobrou de tamanho, mas ele ainda é muito pouco. Quer dizer, é quase nada dentro do contexto todo do mercado, né? Então, acho que se tem uma coisa que, em relação ao digital, que ficou, me parece que foi marcante, é que, ao mesmo tempo que o digital, né, tomou conta das discussões, virou a prioridade de todo mundo, acho que, ao mesmo tempo que isso aconteceu, e conforme o digital ia avançando, acho que ia ficando cada vez mais claro a importância do ambiente físico, seja do varejo, seja nas relações entre as pessoas, né? Eu acho que por mais que a gente tenha falado com muita gente aí, feito reuniões, feito eventos, lives, eu acho que isso, tirando ali, acho que teve uma empolgação inicial, né? Muito conteúdo, muita informação, mas acho que isso só reforça a importância realmente, né, das relações humanas, do toque, né, da experimentação. Então, acho que isso acho que foi um ponto marcante. Quanto mais digital, acho que mais valorizou a importância dos aspectos humanos e do aspecto físico, né, que envolve a indústria e o varejo. E voltando para o ponto da humanização, né, eu acho que também era algo que já vinha, e acho que acabou sendo exacerbada por alguns acontecimentos, né? Acho que a pandemia por si só, mas também por questões de conflitos raciais, né? As questões de diversidade que ganharam muito destaque em todos esses, principalmente aí também do começo do ano passado para cá, isso cobrou das empresas, isso passou a exigir que as empresas, esse contexto, né, passou a exigir das empresas um posicionamento em temas com os quais elas não necessariamente tinham interesse ou tinham qualquer relação, né? E elas passaram a ter que assumir posição por opção, quando não por opção, por cobranças externas, né? Então, quer dizer, como é que você vai se posicionar no caso do George Floyd, né? Foi o primeiro movimento que a gente viu uma série de empresas, né, num ambiente extremamente polarizado, né, nos Estados Unidos, próximo de eleição, terem que ir para o jornal e fazer anúncio, né, se posicionar. E empresas de consumo, né, por exemplo, grandes empresas de cosméticos. Isso gerou uma série de ações que talvez as empresas não tivessem preparadas ou não quisessem fazer, né? Eu acho que não é necessariamente um processo confortável para as pessoas jurídicas, né? Ter que se humanizar, porque você passa a estar exposto, né, você vira uma vidraça maior ainda, quer dizer, você num ambiente polarizado como a gente vive hoje, né, no Brasil e praticamente todo mundo ocidental, você tem que assumir uma posição, quer dizer, você nunca precisou assumir uma posição, você precisava fabricar bons produtos, se comunicar com o seu consumidor, de repente você está tendo que tomar uma posição contrária ao governo do seu país, né, sem entrar no mérito, o que por si só já é algo, né, desconfortável, né? Acho que isso foi um aspecto também interessante que se exacerbou. E o último ponto que eu queria colocar, porque eu acho que não é que junta o que o César e a Sônia
falaram, mas eu acho que se a gente olhar para frente, acho que o que eu vou falar acho que vai depender muito da união dessas duas visões, que acho que a gente teve e particularmente no Brasil, a situação de desigualdade ela se escancarou, né? E a gente teve reflexos disso na indústria, né? Nos números da indústria. Então, você teve uma parcela da população que tem empregos, tem bons empregos, né? Tem carteira assinada, conseguiu se manter, né? Que além de ter uma boa renda, deixou de ter gastos com entretenimento, lazer, viagem, quer dizer, além de tudo, conseguiu reter mais dinheiro, ou de repente investiu aí em reformas, ou trocou móveis, e pode consumir mais, né? Pode consumir produtos mais sofisticados, quem de repente deixou de ir no salão pode comprar os produtos mais caros, só que isso é uma parcela pequena, né? Ou relativamente pequena da população. Faz muito volume de grana, né? Eu acho que isso ajuda a explicar os números relativamente bons que o mercado vem tendo, né? Mas você tem toda uma massa aí de consumidores que empobreceu, né? Na classe C, na classe D, e foram os consumidores que fizeram a indústria crescer, né? Nos últimos 15 anos, né? Foi a nova classe média que avançou, né? E que fez o mercado crescer comprando produtos cada vez mais caros, porque acho que isso também é um outro ponto importante, quer dizer, a indústria de beleza no Brasil, ela vem crescendo sempre muito mais em valor do que em volume. Quer dizer, ela não necessariamente agrega tantos lares quanto ela coloca tantos reais a mais, né, no bolso a cada ano. Então, cobra mais porque oferece produtos melhores, sofisticação, novas tecnologias, né, vai fazendo aí o trading up, né? E, obviamente, você tem custos também que vão subindo. A gente tem uma inflação bastante pesada que as indústrias, em algum momento, não conseguem mais segurar, né? Mas, de novo, acho que a gente tem uma massa, escancarou essa desigualdade, e a gente tem uma massa de gente numa situação muito pior, né? E eu confesso que eu tenho... A gente escuta das empresas de matéria-prima, por exemplo, falando que existe uma busca, né? Existe uma busca por produtos mais baratos, né? Mas eu confesso que eu tenho, vou falar curiosidade, né? Para não usar um termo pior, mas curiosidade em ver como a indústria vai tratar dessa parcela da população, né? Que se acostumou com produtos de uma qualidade melhor, quer dizer, não adianta simplesmente, quero um produto mais barato porque é o que o povo pode pagar, né? E aí eu acho que entra muito do que a Sônia falou, e acho que vai entrar muito do que o César falou também, de como a indústria e varejo vão apoiar esse consumidor, né? Porque você vai ter aí um campo de muita gente, né? Que não quer deixar de consumir, mas que não tem dinheiro. Quer dizer, e que ao mesmo tempo não quer comprar qualquer coisa, porque ela vai gastar o pouquíssimo dinheiro que ela tem, quer dizer, se ela for comprar algum produto, ser um produto que seja, no mínimo, eficaz. Quer dizer, então, que vai demandar aí um belo quebra-cabeça de indústria, de varejo, em termos de formulação, precificação. Eu acho que esse é um ponto que eu estou bastante curioso para ver como vai ficar, como as grandes indústrias, as grandes marcas vão tratar dessa população, que eles demoraram para atender, quer dizer, por anos eles ignoraram essa população, né, que permitiu o acesso das marcas locais médias, né, pequenas e médias empresas que acabaram atendendo esse público que era negligenciado, mas que também atenderam esse público e foram sofisticando a sua oferta, né, junto com o aumento de renda que esse público foi tendo por um longo período aí desde meados dos anos 2000. Eu quero saber agora, né, que aqui o quadro mudou, como é que a gente vai atender esse pessoal? Olha, se eu puder pegar um gancho aí, Wânia, é tudo que eu queria escutar e a gente está muito alinhado, como sempre, querido, que legal, porque a minha visão é exatamente essa, né? Já que a gente está falando das 5 maiores, das 5 grandes, elas têm uma responsabilidade social
por trazer a esse consumidor, que é a maior parte, é a base da nossa pirâmide, uma possibilidade, porque hoje o cosmético, ele ganhou outro status, ele é uma grande ferramenta de saúde. Vamos pensar no nosso país, foto exposto o ano inteiro, já que a gente sabe que todos os mecanismos que desencadeiam assim, uma desqualificação da pele enquanto seu manto de protetor, eles estão desencadeados, por exemplo, pela radiação solar. Nós somos um país tropical, né? A maior parte do Brasil está sob a radiação UVA o ano inteiro, extremamente alta, segundo os gráficos de intensidade luminosa, né? Então, as maiores empresas, não que as pequenas não tenham, porque o que eu acho é que tudo, como vocês dois disseram, César e você, só exacerbou uma coisa que já vinha acontecendo. Mas a necessidade premente por uma questão de sobrevivência, de que as empresas tenham essa função social de suportar esta massa da população, que somos todos os nós brasileiros, para consumirmos produtos de melhor qualidade, com um preço mais justo. Enquanto falávamos aqui da inteligência artificial, quanto a robótica pode tirar empregos de dentro da indústria, mas que não tem o fator emocional, da fadiga, da ausência, do erro, enfim, mas que colocar o ser humano, trazer ele para a cadeia produtiva, é muito importante, não só como consumidor, mas como ator de tudo isso. Então, não basta, vocês me perdoem, colocar lá na sua mídia uma pessoa do fototipo X ou Y. Tem que ser de verdade isso. Tem que ser de verdade, porque quando você vai lá e começa a olhar, que foi um trabalho que eu fiz essa semana, procurando nas sociedades, nas organizações, quais são as, por exemplo, dermatologista de pele negra, você tem que procurar agulha no palheiro. Então, quanto é de verdade que a sociedade vai prestar atenção para isso, Auane? Você vai lembrar quantos anos atrás a gente apresentou um trabalho mostrando que no Brasil, naquela época, entre o fototipo 1 e o 2, a gente tinha 125 subtons de pele. Né? Quer dizer assim, o Brasil, o país de maior miscigenação do mundo, tinha 3 tons de base líquida para make-up. Quando a gente foi lá e ofereceu 17 tons, uau, parece que vimos a luz. Então, assim, este enxergar quem somos, onde estamos, quais são as nossas necessidades, tem um desdobramento de responsabilidade muito grande, que eu acho que se as maiores empresas, se elas tiveram este grande lucro, porque a gente sabe que tivemos, né? Basta olhar os números nesse período entre a pandemia que vivemos, há uma responsabilidade social de trazer produtos melhores, mais disponíveis, minimizar a sua cadeia de rendimentos, porque é uma questão social, né? Hoje, então, a gente sabe que nós estamos falando de microbioma, gente. Quando um vírus vem e ataca o planeta inteiro, você fala que aquele vírus mexeu no microbioma do mundo inteiro. Então, desde não só o sistema conservante não serve mais, mas como as doenças de pele serão outras, os casos de acne, por exemplo, ou de dermatite seborreica ligadas a uma infestação por malacésia de todas as suas espécies, também vão ter um avanço diferenciado. Então, há que se rever, e você fala muito bem, Auane, quero ver como as empresas vão trazer soluções. E eu já tenho soluções muito legais de empresas nacionais. Então, a gente vê os grandes, por exemplo, plantadores de café, ou de arroz, ou cultivadores de algas, fazendo matérias-primas nacionais, com inteligência nacional, para trazer coisas muito legais. O trabalho que o pessoal está fazendo com algas marinhas, de empresas aqui do Brasil, gente, é simplesmente sensacional. Os testes comprobatórios, o pessoal da indústria de torrefação de café, pegando o produto que ia lá para o lixo, um descarte, e comprovando a sua atividade, seja antioxidante, seja de alguma forma benéfica para tudo isso, num produto barato, que a gente não precisa trazer do outro lado do hemisfério. Então, essa coisa da disponibilidade local de matéria-prima, há que mudar os chassis de formulação para mais eficazes e mais acessíveis. Muito bem. Nossa, gente, que divertido. César, fica à vontade, por favor. É duro falar depois da doutora Sônia, hein, Auane? Isso daí você está me devendo. Mas eu acho que algumas coisas no mundo estão mudando e cada vez mais com muita força, com muita representatividade, né?
como a doutora Sônia falou, o Brasil é um país incrível, por um lado, por toda essa miscigenação. Isso nos traz muitas coisas positivas, acho que essa mistura sempre é muito positiva, e talvez a grande coisa que nos ensine é a convivência de culturas, de religiões, de não importa a cor da pessoa, convivendo, ainda que a gente saiba que tem uns problemas de diferenças sociais, de uma série de situações, mas ainda o Brasil é um país onde a gente convive, a sociedade consegue conviver com diferentes culturas e credos, o que nos traz o que nos faz um país rico nesse sentido. Porém, apesar disso, uma das coisas que eu acredito muito, e sempre é um tema um pouco polêmico, que parece que a gente está falando de esquerda e de direita, e não tem nada a ver com isso que eu vou dizer. Aliás, eu acho que esse é um dos grandes problemas do país, né? Ficar discutindo esquerda e direita é uma besteira sem tamanho. A gente precisa discutir projeto de país e não se é esquerda ou direita, porque eu não consigo enxergar nem a esquerda e nem a direita pensando que essa desigualdade social, a gente tem milhões de pessoas passando fome num país tão rico quanto o Brasil. Isso não é um problema de esquerda ou de direita, isso é um problema do país, é um problema estrutural do país e não tem a ver com preferência política, né? Não necessariamente tem a ver. Então, eu entendo que as empresas, mais do que nunca, as empresas brasileiras, a nossa iniciativa privada sempre foi muito forte, a gente sempre teve empresas nacionais, locais, com muita força, com muita energia, e é hora da gente assumir papéis diferentes do que a gente estava habituado. Eu acho que a sociedade nos impõe isso com razão. Essa questão da desigualdade social, apesar de aparentemente estar ligada a uma questão de governo, eu acho que hoje em dia é muito além disso, né? As empresas podem e devem ter lucros altos. Eu não questiono isso. Eu acho que isso é de direito. Elas investem, elas trabalham, elas fazem as suas atividades com competência, portanto, elas têm todo o direito de ter o lucro que for. Agora, eu acho que a questão toda é a gente parar para pensar o que a gente está fazendo com esse lucro. O que a gente está contribuindo para a sociedade com esse lucro. Eu acho que esse é o ponto a ser discutido, é o ponto que a gente tem que... não podemos esperar o governo. Eu acho que não há mais tempo da gente simplesmente esperar o governo para poder começar a tomar atitudes, né? Eu acho que a sociedade civil precisa se organizar melhor, cada vez melhor, e fazer os empresários, os executivos tomarem a frente desse processo. A gente tem boas iniciativas, né? A turma da Mulheres do Brasil, da dona Luiza Helena, comandada por ela, tive a grande oportunidade de conversar um período longo com ela, e ela falou: César, olha, essa questão da vacinação, a gente foi olhar para a estrutura de logística do país, tinha uma quantidade enorme de cidades que não tinha geladeira para receber a vacina. Então, a gente foi atrás disso, a gente sabia que não conseguia importar vacina, que não conseguia mudar muito essa história, mas a gente podia, sim, conseguir proporcionar, trazer esse material, geladeira, ou seja lá o que for, para poder melhorar a logística de vacinação e ampliar a cobertura disso. Então, isso é uma iniciativa de empresários que se juntaram para fazer isso, né? E eu entendo que cada vez mais nós precisamos nos organizar em prol disso, né? Eu acredito na força do governo, mas eu acho que um país como o Brasil, assim, é muito triste a gente admitir, né? E eu tenho, apesar de eu ser de origem oriental, eu sou brasileiro acima de tudo e tenho um orgulho desse país sem tamanho. E o que me dá muita tristeza, às vezes, é sei lá fora outros países te julgarem, né? Pô, no seu país isso, no seu país aquilo. Por mais que você saiba que é verdade, é aquele negócio, né? Eu posso falar mal do meu país, agora o outro vir falar mal, nem a pau, né? Desculpa o termo, mas é um pouco disso, né? E eu me incomodo com isso porque eu sei que é verdade em determinado ponto. Ainda que haja exageros, né, na comunicação lá fora, a gente sabe de parte da realidade do Brasil, né? E eu acho que essa questão toda do um país rico como o Brasil, gente, não é possível a gente ter gente passando fome.
né? Você vê criança na rua pedindo coisa para comer, né? Tem alguma coisa de errado no país. Isso não é algo que a gente pode aceitar com naturalidade. Eu sei que talvez a gente não tenha tanta força de realizar algo, mas eu prefiro acreditar que se a gente se organizar, a gente consegue ir além e de fato conseguir transformar vidas, né? Eu sei que talvez não nos caiba, mas eu entendo que o futuro da iniciativa privada é participar disso de forma intensa, porque sem isso a gente não vai ter um bioma saudável para os nossos negócios, né? É aquele negócio, né? Poxa, eu quero construir uma empresa, quero criar empregos, quero melhorar, mas eu tenho que andar de carro blindado para isso. Tem alguma coisa de errado nisso tudo, né? Porque não é algo normal. Não pode, a gente não pode entender que isso seja normal. Então, eu entendo, Alani, eu sei bem conheço bem o seu jeito de pensar, respeito demais as suas posições, e eu concordo totalmente que essa questão social, principalmente, é algo que precisa ser atacado de forma definitiva. Claro que parece que o discurso é conveniente e fácil, talvez a gente faça pouco, mas mais do que nunca a gente precisa se organizar, porque, de novo, né, não dá para ser razoável em dizer que tem gente passando fome no Brasil. Mas tem um ponto, o César, que eu queria pegar, que é justamente a minha curiosidade. Acho que as empresas têm que cumprir com o papel social, acho que elas têm que ter lucro, né? Eu acho que o lucro também, acho que o fato da gente talvez... não acho que os lucros sejam altos, acho que a gente tem a indústria brasileira, na média, o que a gente consegue saber de resultados, são lucros talvez mais altos do que empresas equivalentes têm em outros mercados mais desenvolvidos, por uma questão de competição e da dinâmica de competição, né? Aqui você tem uma dinâmica de competição que é diferente, com os canais, eles competem entre si, mas você não está ali do lado da gôndola, né? Então, eu acho que tem mas eu acho que quando eu coloquei a questão da minha curiosidade em relação a como as empresas vão atender, é porque eu acho que também aí tem a grande oportunidade que foi o que aconteceu ali em meados dos anos 2000, quando teve a ascensão da nova classe média, né? E você acompanhou de perto isso, certamente você tem, né? Você vai lembrar empresas que hoje são grandes e que naquela época estavam começando, eram empresas pequenas e olharam para um segmento justamente que as grandes ignoravam, né? E aí conseguiram. Obviamente, você tinha um outro contexto, né? Era um Brasil começando ali a entrar numa perspectiva. A gente, né, eu costumo brincar, a gente achou que ia deixar de ser pobre de uma vez, né? A gente ia realmente ali, a gente acho que teve a coisa da perspectiva que você falou, né? Não, agora vai, né? Até a The Economist falando que a gente ia, por que a gente vai falar que não, né? Mas assim, acho que aquele período foi um período muito rico, justamente porque a indústria, uma parte da indústria conseguiu olhar para esse segmento que estava louco para consumir e não tinha produtos, né, adequados, né, não queria mais comprar de repente o shampoo que tinha, sei lá, modelo da novela, né, como queria outras referências, né, e nem estou falando só da população, no geral, né, você sai dos grandes centros, né, acho que você sabe disso tão bem quanto eu, e a minha curiosidade é justamente entender como é que agora nesse quadro que você tem, né, uma renda realmente comprimida e um quadro econômico que se deteriora, né, a cada dia, né, acho que a gente pode dizer que tem uma crise aí contratada por algum tempo, como é que as indústrias vão olhar para essa população? Porque, de certa forma, é o público deles, né? Talvez eles não consigam manter aquela escadinha, a cada ano, cada lançamento que eu faço, eu subo um degrauzinho, né? Talvez eles vão ter que conseguir fazer um lançamento mantendo o degrau, mas conseguindo, né, de alguma forma ali, trabalhar com margens menores, se for o caso, justamente para não para que esse consumidor não se perca, né, para que ele não volte a ser um consumidor marginalizado. Então, eu acho que o meu questionamento é muito nesse sentido, quer dizer, no final das contas, eu estou falando da oportunidade também,
né? Por isso que eu falei que eu acho que é uma coisa que junto o que a Sônia falou com o que você falou. Quer dizer, quem vai atender esse consumidor, né, que fez a riqueza de muita gente e que agora está empobrecido? Mas eu acho que Rony, aí o mercado nichado é bem legal a gente falar, porque talvez a Wani, talvez César, Raoni, todo mundo que está com a gente aqui, talvez não sejam as grandes empresas, mas são todas. Por exemplo, esse olhar para mercados muito minúsculos, muito micro, que nem aparecem nos grandes números aí da indústria, das associações, eles são muito interessantes, porque aquela empresa que acaba faturando 2 milhões por ano e atende uma determinada necessidade, ele claima coisas para um mercado muito específico. Pode ser por idade, pode ser por sexo, por região, por problema, e vende aquele produto numa cadeia de custos muito mais exequível, por exemplo, porque ela está mais próxima do consumidor, porque ela está no interior do interior do interior, comprando matérias-primas locais, produzindo porquinho, naquela classificação tributária, ela paga muito menos imposto e ela consegue chegar naquele consumidor que está buscando ou o cabelo, ou a barba, ou a acne, um produto muito bom e com um preço que ele pode pagar. Então, talvez, e esse mercado nichado, eu não estou falando só da baixa pirâmide, não, estou falando para tudo. A gente vê assim que, como o mercado também, muitas indie brands viraram empresas que estão crescendo porque elas enxergaram esses mercados e começaram a se especializar, que nem a Casa do Churro, ou a Casa do Bife, ou sei lá do quê, ela se especializou naquele negócio e ela faz muito bem aquilo. Então, acho que é a oportunidade do mercado. Eu não preciso vender para todo mundo, eu não preciso fazer um modelo porta a porta, um modelo não sei o que, eu vou fazer o meu modelo para atender o meu público. E se eu conseguir chegar num faturamento de 2 milhões por ano, sensacional, eu vou mantendo o meu negócio. Né? Então, eu acho que é aí que está a oportunidade. Todos podem agir, não só as enormes, porque o meio da pirâmide são 4 mil empresas formalizadas, fabricantes de cosméticos, fora todos os terceiristas cada vez mais gabaritados que a gente tem no Brasil. O que eu vejo como oportunidade é que as empresas estão se profissionalizando. Então, mesmo uma pequena empresa, ela tem um fornecedor que ajuda. Às vezes, o cara até faz o challenge test lá internamente para ajudar aquela empresa a poder vender o seu conservante. Então, essa grande parceria, o que está mostrando para nós, meus amigos? Aquilo que o César falou, a questão das parcerias, a questão hoje ficou muito evidente para a gente quem é competente naquilo que faz, do que o blá, 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 o auê, não sei o que lá, que não para em pé. O que para em pé é a verdade, é a dedicação, é o suor, esse amor que o César falou, de você se debruçar pelo seu negócio e falar, eu amo fazer isso, e eu vou fazer até o fim da minha vida, porque eu amo fazer isso. Então, este grande amor é o que nos move e vai fazer, nós vamos contribuir para o crescimento desse país. Nós vamos contribuir, mesmo que pareça que o nosso trabalho é de formiguinha, mas é um trabalho real, construído na dedicação de uma vida, onde todos nós damos amor. É a enorme da empresa multinacional e é a nanoempresa que está começando, que tem o dono que faz tudo. Mas a parceria, a ajuda, a fraternidade é a condição de sobrevivência, meus amigos. Rony, entrando no tema lá que você falou, que mistura um pouco aí situação econômica com o mercado de beleza, né? Acho que tentando estruturar um pouco melhor a minha resposta, né? O setor de cosméticos, como consumo, ele é totalmente dependente de renda, nem tanto de crédito. Né? A cadeia produtiva depende de crédito, mas o consumo em si, ele é totalmente ligado à renda. Não há dúvida nenhuma de que nesse último ano e meio nós empobrecemos como renda, né? Haja vista aí os dados divulgados de desemprego, os empregos informais, enfim, a gente tem uma condição de consumo pior do que a gente tinha há 2 anos atrás, isso é fato, não há como negar. A partir daqui, a gente tem desafios que a gente tem que encarar para frente. Um dos desafios, Rony, é que, como você disse, a população, no começo dos anos 2000, que entrou a nova classe média e tudo que foi falado, que eu acho que é real, né? Faltou um pouco de perenidade, sustentabilidade mais forte nisso, sem dúvida. que é a questão da educação, né?
mas de todo jeito, como renda, de fato, a gente emergiu de forma até significativa. De todo jeito, a gente tem um desafio que se repete. A grande diferença é que o consumidor possivelmente se habituou a bons produtos. Então, ele não admite mais baixar o seu padrão de consumo do ponto de vista de entrega. Né? Porém, proporcionalmente, ele tem menos renda para fazer isso. O grande desafio das indústrias agora, eu costumo brincar, a gente tem amigos em comum, do efeito Nova Iguaçu, né? Que no começo dos anos 2000. O efeito Nova Iguaçu é a popularização, a democratização da cor, da coloração. Eles fizeram produtos de qualidade boa, de qualidade aceitável, a um preço acessível. E com isso eles ampliaram o mercado de coloração. Não foi uma empresa sozinha, foram 3 ou 4 empresas ali, por coincidência de Nova Iguaçu, que fizeram esse movimento no mercado específico de coloração. Estou dando isso como exemplo porque parte do nosso desafio daqui para frente nós vamos ter que fazer o produto chegar mais acessível ao final da cadeia, por uma questão de renda momentânea. E parte disso fica como estrutura do mercado. Então, mais do que nunca hoje, e esse desafio nos impõe dar velocidade ao que eu vou falar, a gente precisa não só analisar a cadeia de distribuição, né, que a gente tem aquele padrão, né, Wani? Ou é o porta a porta, que é direto, né, ou na cadeia do varejo tradicional, que a gente tem a indústria, o distribuidor, o atacado, o varejo, eventualmente até o salão, até chegar no consumidor. Não estou discutindo e nem questionando se um é mais importante do que o outro, mas toda marca, toda indústria precisa mudar um pouquinho o foco da discussão. Em vez de discutir cadeia de distribuição, a gente precisa passar a discutir cadeia de valor. Sem dúvida. Quanto cada uma dessas etapas agrega de valor ao meu produto para fazer de chegar de forma adequada ao consumidor. E ao discutir isso, muito provavelmente você vai enxergar que tem elos da cadeia que são frágeis ao ponto deles serem desnecessários. E com isso a gente vai olhar para tudo isso e ter que pensar o quanto disso é valor e o quanto disso é custo, para a gente poder fazer esse produto chegar de forma mais acessível. E a questão da cadeia de valor, né, César? Desculpa, só para não perder, né? Começa lá na hora que a Sônia pensa a formulação, quem são os fornecedores, até chegar no lojista, sem dúvida, é isso mesmo. Então, eu acho que essa é uma discussão madura, que o mercado tem que fazer de forma ampla, né? E eu convido você a puxar essa discussão, hein, Auri? Você é o cara para puxar essa história aí. Você, seu irmão aí, por favor, estamos juntos, mas conta com a Build Fair. Mas é uma discussão importante a ser discutida, porque isso gera legado, isso gera uma estrutura melhor para o mercado de beleza. Porque ao discutir isso, a gente não está discutindo chegar ao produto mais barato simplesmente, a gente está discutindo quem agrega valor no processo, né? E o quanto a gente está colocando disso. E se a gente olhar, tem injustiças, né? Tem gente com margens altas agregando pouco valor, tem gente com margens baixas agregando muito valor. Isso não dura, isso não é algo sustentável, né? Isso é uma coisa que precisa, se não tiver equilíbrio e justiça nas relações aí, inclusive de ganho, cedo ou tarde isso rompe, né? E nós precisamos cada vez mais amadurecer o mercado e entender direitinho a cadeia de valor, inclusive do governo, né? É justo colocar a parte tributária, porque nós não podemos reclamar que o tributo é alto porque é alto. A gente tem que ter um pouquinho mais de base para discutir isso, porque outro dia eu fui reclamar, falei, o tributo no cosmético é alto. Você sabe o que o cara do governo me respondeu? Ele falou assim, por que é alto? É alto porque se eu comparo com outros setores é mais alto. Ele, sim, mas se o mercado continua crescendo, então não é o tributo que está prejudicando. É o jeito que ele pensa, né? E de uma certa forma tem alguma razão, né? A gente sabe que não tem a razão, mas de todo jeito tem razão. O mercado segue crescendo, vocês só falam que cresce, por que você agora vem me dizer que o tributo é alto? Eu falo, pensando dessa forma eu não concordo, mas o senhor tem a sua razão. De todo jeito, o quanto disso agrega de valor para o consumidor, e não para o empresário simplesmente. É claro que o empresário, de novo, precisa ter lucro, é digno, ele corre riscos, ele investe, ele precisa ter o lucro dele.
mas é como é que a gente faz esse produto chegar mais barato ali na ponta, porque não dá mais para a gente fazer um downgrade de qualidade, como você falou. Né? Eu entendo que o consumo talvez ele tenha um degrau para baixo do ponto de vista de, de, de dispêndio, né? De quanto ele vai desembolsar, mas ele já não admite qualquer produto. Mais do que nunca, ele tem a informação, ele tem acesso a tudo isso. Né? Outro dia eu estava conversando com um cabeleireiro amigo meu, ele falou, César, eu estou desesperado. O que aconteceu? Ele falou, muitas minhas consumidoras chegam no salão sabendo mais do que eu. O que eu faço? Né? O que eu faço? Eu falo, não, continua se especializando, porque a especialidade fica. Né? E aí, falando de duas oportunidades, né, Dawane? Esse negócio de um degrau para baixo é uma oportunidade, né, de você entender que a marca, às vezes, até por ele ter um dinheiro contado, um dinheiro limitado, ele não corre riscos de marca. Ele quer ter acesso a uma marca legal, mas um acesso a uma marca legal que cabe no bolso dele. Então, como é que a gente enxerga essa equação? As pessoas buscam marcas, elas buscam confiança. E, essencialmente, confiança está ligado a uma marca de valor. Né? E como é que você consegue posicionar a sua marca pensando que vai ter, por um tempo, um degrau para baixo na questão do consumo, na questão do dispêndio, né? E o outro ponto de oportunidade, como a doutora Sônia bem falou, é a questão dos nichos. Eu entendo que essa questão de nichos de mercado, outro dia até teve um bate-papo com um lojista que ele falou, César, outro dia eu fiz uma besteira tão grande que a gente acha que as coisas acontecem assim e às vezes a gente não pensa, né? Ele falou assim, eu fui criar uma divisão de cabelos cacheados, já faz um tempinho isso, tá, Oni? Dentro da minha loja. Né? E fiz todo o layout, fiz todo o cuidado que deveria ter com produtos, comunicação visual, e realmente ficou muito bonito. E eu falei, tá tudo certo, mas qual que foi o erro? Eu coloquei uma menina loira, extremamente bem maquiada, né? Bem uniformizada, loira de cabelo liso. E eu recebi um monte de crítica nas redes sociais falando, escuta, como é que você põe uma área de cachos com uma menina loira para atender? Nada contra as loiras, nada, mas é uma questão da pessoa se identificar. Ela falou, poxa, eu quero me identificar, eu como consumidora de cabelos cacheados, eu quero me identificar com quem está me atendendo, eu quero verdade. Né? Eu quero verdade na pessoa me falando, olha, eu uso isso no meu cabelo porque é assim, porque é assado. Então, eu acho que essa questão de nichos, né, de você encontrar nichos, seja por idade, por gênero, seja lá por tipo de necessidade, por problemas, não importa. Mas tá aqui uma grande oportunidade também de, principalmente marcas entrantes, né, de marcas novas, para poder se diferenciar. Porque hoje, brigar na grande massa, né, Awane, até por essa questão de pressão de custos e volume de atividades que você tem que ter dentro de uma empresa, ela é uma briga um pouquinho mais difícil, né? Ela é uma competição um pouquinho mais difícil. Não que do nicho não seja, mas está mais aberto, né? É um mercado a ser explorado, né? Um mercado a ser construído. Então, acho que as duas oportunidades, na minha visão, são essas. Olhar para a sua marca e ver o quanto ela aguenta de downgrade sem ferir as propriedades dela e encaixando num consumidor adequado. E a segunda grande oportunidade, sem dúvida, é essa questão de nichar produtos e serviços para públicos específicos. Né? Perfeito. Eu também enxergo uma releitura. Desculpa, só te interromper um pouquinho, desculpa. Só para aproveitar esses últimos 20 minutinhos que a gente tem, e eu queria colocar um pouco de um foguinho no parquinho aqui, para a gente colocar os dedos em algumas feridas, né? Porque senão a gente não cresce, a gente, né? Tudo isso que a gente está colocando, que é de fato extremamente importante, vai ser aquela teoria bacana, aquela missão para amanhã e aquela dieta de segunda que nunca chega. Eu queria muito ouvir de vocês, e eu vou fazer uma pergunta, e como bom professor, não sabendo qual vai ser o fim da pergunta, porque a cabeça vai girando um pouco, e aí eu queria dar um contexto, acho que até para o nosso público entender a lógica da pergunta. Tá? Primeiro ponto que eu acho importante, a gente tem um mercado extremamente concentrado, isso quer dizer que se meia dúzia de gato pingado cresce em 0,0002, a impressão que o mercado inteiro tem é que o mercado está lindo, está se movimentando, mas no final das contas, 3 mil empresas estão brigando ali por 2 ou 3%, quando muito. Então, é importante a gente ter essa lógica também que o mercado cresce sim, ele cresce para alguns. Os outros têm que criar estratégia
de oceano azul para poder sobreviver, que é essa relação dos nichos. Senão, não dá para brigar com uma L'Oréal, com uma Procter & Gamble, porque o cara espirra, o mercado quebra. É simples assim. Um outro ponto que eu acho importante também, que vocês pontuaram, e aí eu já queria fazer alguns links, é que a gente está num país pobre com só economicamente e socialmente indo ladeira abaixo, de certa forma. Então, a gente tem uma crescente de pobreza muito grande e que vocês demonstraram também que existem essas oportunidades, de fato, de fazer esse atendimento a partir de tirar a bunda da cadeira e entender o que é pertencimento para determinado público, porque, de fato, né, a nossa visão, muitas vezes, de book de tendência não permite a gente entender a realidade do outro. Né? Isso é muito importante também. E dentro desse momento pandêmico que a gente se encontra, e ainda se encontra por muito tempo, se encontrará pelo jeito, a gente começa a entender que existem dois Brasis, né? Existe o Brasil que a gente tinha dados, né, e relatórios onde a gente entendia pelo menos uma dinâmica de consumo, e hoje a gente não sabe que Brasil é esse, nem que consumidor é esse, nem o que ele quer, porque a gente não tem, muitas vezes, a sensibilidade na bunda da cadeira e entender realidades que não são as nossas. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, e desculpa esse contexto gigantesco, mas é muito mais para dar essa apimentada, para ficar... Eu tenho um amigo que fala, cara, storytelling que não faz ninguém chorar não é storytelling, é só uma contação de historinha. Então, vocês acham que os tomadores de decisão de marcas, principalmente pensando no produto acabado, né, porque, afinal das contas, a função da marca é responder uma demanda social, é só o alcance. Os tomadores de decisão de marcas de produto acabado têm essa maturidade para se reinventar e entender que o jogo de antes não será o jogo de amanhã? Se eu puder começar a responder, eu vou falar, a minha opinião é bem humilde mesmo, e eu vou começar a falar dessa geração muito legal que está aparecendo por aí, de gente que lê rótulo, que contesta embalagem, que quer saber de sustentabilidade, que são influenciadores. Tem gente muito boa fazendo trabalho de todos os níveis sociais. Então, eu acredito nesse povo, sabe, que educa, nesse povo que vai lá nas redes sociais todo dia para dar uma informação crível, com cientificidade, mostrando que você não precisa daquele selinho, daquele não sei o quê, mostrando que é importante pré-ciclar, ensinando o consumidor. E a partir do momento que você faz escolhas, como a Oni falou, desde a sua escolha, do que vai, se vai ter cartucho, se não vai ter cartucho, se a válvula é assim ou se é uma tampa assada, se é um frasco de vidro que é reciclável, se é uma lata de alumínio, se é um plástico que tem uma cadeia de coleta, se você é uma empresa B Corp, entendeu? Esses valores, eles estão sendo mostrados para uma geração muito legal, de gente que tem feito seguidores, de gente que eu torço muito para assumir as rédeas. Então, assim, eu sou uma positivista por excelência, né? Aos meus 63 anos, eu sempre enxergo o lado bom das coisas. E como o César falou, a gente está melhor do que os nossos pais, avós e bisavós. Então, eu acredito sim que essa geração vai influenciar, Raul, pelo seguinte: na minha época, a gente queria fazer a faculdade, sair da faculdade e fazer carreira. Trabalhar a vida inteira numa empresa, se aposentar lá e ver os netos crescerem. Mudou completamente. Eu estou aqui aos 63 anos, avó trabalhando e muito. Então, mudou o mundo. Hoje a empresa sabe que se aquele fulano que está lá como gerente de produto não acreditar na empresa, ele vai embora. Entendeu? Ele não quer mais fazer carreira. E esse cara, ele forma seguidores. Ele é um cara que tem opinião. É um cara que vai trabalhar de jeans, camiseta e tênis. E todo esse material ele pensou muito para comprar. Sabe? Ele não quer mais comprar o apartamento, o carro, ter casa na praia. Os valores dele mudaram. Ele quer saber do teor de biodegradabilidade daquele produto. Você tem que ser clara com esse consumidor. Ele quer saber como é que você auditou a cadeia. Sabe? Então, de onde você comprou, qual foi o custo, qual foi a emissão de carbono, como é que você se ressarce disso? Então, eu sou dessas que acredito que, se uma empresa não tiver ouvidos para essa geração de pessoas de muito valor, não vai sobreviver. Não vai sobreviver porque o planeta não tem mais tempo.
Outro dia eu li uma coisa muito legal, né? Na escala evolutiva aí do universo, o ser humano é a última letrinha da última palavra da última página do livro de 500 páginas. Então, assim, a gente não é absolutamente muita coisa, né? Na evolução do universo pela teoria do Big Bang. Mas esse cara precisa ser ouvido. Então, assim, a empresa só vai sobreviver, o negócio só vai sobreviver se esses seres pensantes, que entendem muito bem que a ação deles tem, né, a lei da causa e efeito. Não adianta falar, vou lá alarmar fake news de montão só para eu aparecer. Isso não existe mais, ser velho, acabou. As empresas, e a gente tem multinacionais poderosas em todas as áreas, estão ouvindo essas pessoas de muito valor, sejam elas de todas as idades, né? Mas estou dizendo muito dessa geração muito engajada, muito Awani Way, que pergunta, que sabe fazer as perguntas, que vai lá, quer saber em profundidade das coisas, sabe? Então, eu acho que eles sim vão ser importantes. Raoni, eu sempre tive dificuldade com pergunta de professor, viu, Raoni? Eu sempre fui um mau aluno. Não, brincadeira, não era tão ruim assim, mas brincadeiras à parte aí, Raoni, eu acho que a gente está vivendo uma transição de geração que tem um desafio importante da informação, né? Da formação e da informação. Eu concordo com a doutora Sônia, é muito legal a gente ver jovens, pessoas de mais idade, não importa a idade, com opinião, tendo seguidores, mudando vidas, transformando vidas e ajudando a construir um mundo melhor. Mas, do outro lado também, a gente tem uma geração jovem aí que tem muito acesso à informação, mas que ela não aprendeu a ter acesso à informação. Vale dizer que ela perdeu um pouco do poder de análise, né? Então, às vezes, para a gente receber uma fake news, você já tem você está mais um pouquinho tarimbado, você questiona, você fala, opa, peraí, isso aqui, será que tal? E tem muita gente que recebe aquilo sem olhar para nada como verdade absoluta, né? Isso me assusta um pouco, né? De verdade, isso me assusta como pessoas estudadas, bem formadas e até certo ponto bem formadas, conseguem aceitar algumas informações sem ao mínimo ter um mínimo de pesquisa ou de clareza, de olhar se aquilo realmente é verdade, né? Então, acho que a gente tem o desafio da informação, porque eu acho que no momento anterior ganhava o jogo aquele que tinha a informação, né? Aquele que ia estudar e ir atrás da informação. Hoje a informação está disponível e com acesso razoavelmente fácil e simples para todos, o que é positivo, né? Mas o jogo vai ser ganho agora por quem souber entender, interpretar essa informação sob a ótica do consumidor, sob a ótica de quem você precisa entregar o seu produto e o seu serviço. Então, o desafio agora não basta deter a informação. Você precisa, além de deter a informação, você precisa traduzir essa informação para uma ação, produto ou serviço que o seu consumidor necessite. Eu acho que esse é o grande desafio. Independente de tecnologia, disso ou daquilo, para mim esse é o desafio do futuro. Do ponto de vista prático, você vê como pode, né? Eu acho muito legal isso, de verdade, grandes corporações, bancos, multinacionais, comprando startups de moleque de 20 anos de idade, pagando uma fortuna por isso. Né? Você fala, meu Deus do céu, isso aqui parece não ter lógica, mas tem muita lógica. Né? Porque uma empresa, eu participei outro dia de uma discussão de startup, quase eu tomei uma ovada, tá, Raoni? Porque eu falei assim, gente, não dá para você atuar, porque a discussão era, as empresas precisam atuar como startup, as empresas precisam atuar como startup. Eu falei, gente, eu discordo. Né? Eu discordo porque uma empresa que tem 50 anos de mercado, ela tem um legado, ela construiu uma história. Ela não pode mudar tudo da noite para o dia, não existe isso. Você quebra uma empresa dessa, se você fizer isso, né? É lógico que uma empresa de 50 anos também não pode se dar ao luxo de não fazer as movimentações corretas, de não se atualizar e de não se modernizar. Mas ela não pode ter uma velocidade de startup. Ela pode ter pensamento de startup no sentido de testar, de
experimentar o novo, mas para ela eu diria que é proibitivo ela ter a velocidade de uma startup, porque ela tem um legado construído de 50 anos que você não muda da noite para o dia como uma startup faz. Uma startup não tem compromisso nenhum com o passado, né? Ela simplesmente teve uma ideia e pôs na mesa. Eu torço para que todas sejam unicórnios. Claro que não serão, mas eu torço para que sim. Mas é diferente, né? Uma empresa que está construída ao longo de 50 anos, ela tem histórico de relações, ela tem histórico de um legado que ela foi construindo, de um propósito que ela acreditou desde sempre, que você não consegue simplesmente virar a página, né? E com isso eu não estou fazendo nenhum discurso que não precisa de mudanças, não precisa de evolução, nada disso, né? A empresa, pelo contrário, a empresa só vai viver mais 50 anos se ela respeitar o passado dela e ela conseguir ter a velocidade de se atualizar. Mas ela precisa respeitar o passado dela, né? Senão não faz sentido um negócio desse. Então eu entrei, quase tomei uma ovada lá no pessoal da startup, mas no final a gente se entendeu. É porque eu falei, gente, eu não sou contra a startup. Startup vai mudar o mundo. Mas o que vocês têm que entender também é que vocês precisam de empresas que são perenes, que dão consistência ao negócio, né? E essas empresas são essas centenárias, são empresas de 50, 100, 150 anos. Essas empresas também têm valor, né? E isso precisa saber conviver e entender que uma empresa que está na 8ª geração de um conselho de administração não vai ter a velocidade de uma startup, ela nem pode ter essa velocidade. Não faz isso dela uma empresa pior. Ao contrário, quantas startups de hoje vão conseguir virar uma empresa centenária, né? Então, eu acho que esse equilíbrio de conseguir conviver o moderno com o tradicional, o jovem com o mais experiente, a ousadia de uma startup com a segurança de uma empresa, podemos dizer, centenária ou de longo tempo, esse é o desafio de hoje, porque você precisa atender o público de 40 anos, 50, 60, e você precisa falar com o público jovem, né? Principalmente os produtos de massa. Claro que você pode nichar o seu produto e está tudo bem, mas você precisa saber conversar com veracidade, né? A sua história precisa ser verdadeira. Ela não precisa agradar 100% das pessoas. E é difícil isso, né? Mas ela precisa ser verdadeira, né? Você precisa ter começo, meio e fim no tudo que você conta. Então, eu acho que esse é o grande desafio, né, do futuro das empresas e da sociedade de uma maneira geral. Perfeito. Alô? Alô, você está no mudo, só um minutinho. Concordo com tudo que o César falou, né, desde o início, e eu acho que para fazer uma analogia, né, todo mundo fala, né, que o Uber é uma empresa que vale muito mais que todas as montadoras sem ter um carro. Mas o negócio dela não existiria se não fossem os carros da GM, da Volkswagen, da Toyota, todas as empresas, carros a combustão ainda, né? Então, eu acho que isso que o César falou é fundamental entender, quer dizer, e eu acho que esse, né, pegando a sua questão dos tomadores de decisão, eu acho que o grande desafio e aí falando de empresas que já estão no mercado, né, há mais ou menos tempo, mas que já estão no mercado, acho que primeiro entender, ele ter muita consciência do que é o negócio dele, quais são os valores, né? Se for uma empresa muito grande, obviamente você tem lá estruturas de governança. Se for uma empresa de um dono, a decisão de repente está ali restrita a ele ou ao núcleo mais próximo. Mas eu acho que cada um sabe, né, ou deveria saber o que quer, quais são os limites, o que é aceitável, o que é tolerável, qual que é o legado, né? Para não simplesmente sair fazendo alguma coisa só porque é uma moda, uma tendência que apareceu, que de repente aquilo pode explodir no mercado, mas assim, não orna, né? Não casa com a empresa. Acho que também aí tem um desafio também para os empresários, né? Para as corporações, para os empresários entender, não é necessariamente tudo de novo que ele vai ter que, né? Não é porque apareceu a última, né? Não é porque uma empresa startup ou uma empresa fez um movimento e está ganhando rios de dinheiro
que ele necessariamente vai querer fazer a mesma coisa, ou que ele vai conseguir fazer a mesma coisa. Ele pode até querer, ele viu o sucesso, eu vou fazer a mesma coisa. Tem empresas que conseguem fazer isso porque, de alguma forma, tem alguma afinidade, entenderam o movimento, né? Como o César falou, aquilo é verdadeiro, né? A gente cansou de ver empresas que, num dado momento, resolveram ir para um canal XYZ porque uma empresa que, de repente, estava, né, era pequena, era uma empresa normal, de repente foi para um canal XYZ e explodiu e... então vamos para aquele canal porque é ali que está o dinheiro. E as empresas fracassam, porque, no fundo, elas não sabem por que elas estão ali. Quer dizer, elas foram seguindo algo de outro que deu certo, mas não necessariamente aquilo faz sentido para ela. Acho que esse é um ponto importante, né? E um último ponto importante, eu acho que para quem tem que tomar decisão, também acho que muito em linha com o que o César falou, você tem dados, você tem informação hoje de tudo quanto é tipo, né? E mesmo quando você tem que contratar pesquisas, coisas mais sofisticadas, elas são muito mais simples e muito mais acessíveis hoje do que eram há 20 anos atrás, né? Eu acho que o X da questão agora você tem tantos dados que você precisa tomar cuidado em como interpretá-los, quais perguntas fazer, né? Quais cruzamentos fazer para entender, de repente, o que perguntar, porque você pode hoje com data analytics, com big data e tudo mais, você ter, né, de repente, obter as respostas, né, de, para esse público aqui gosta disso, no meio, né, a fragrância X daqui, ele gosta disso, na fragrância Y ele gosta daquilo, ele quer uma nota fresca ali, então, se eu juntar tudo isso, quer dizer, eu vou ter o perfume perfeito, né? Para usar uma analogia aí também dentro fica dentro da indústria, né? Porque eu peguei o melhor a inteligência artificial ali analisou trocentos mil dados e me deu o que é o melhor de cada fase ali da fragrância para aquele público, então eu vou ter a fragrância perfeita. Vai ser um fracasso, né? Porque cada um daqueles elementos funciona naquele contexto, naquela combinação, né? A partir do momento que você desloca uma coisinha, aquilo já alterou o resultado, né? Então, eu acho que com tanta informação, se quem estiver analisando esses dados não tiver essa capacidade de interpretar, de entender, de saber qual que é a pergunta que ele tem que fazer, né, correta, e de saber contextualizar muito bem esses dados, né, entender o que cabe, o que pode ser analisado, o que pode ser cruzado, né, e a partir daí, quer dizer, ele começar a pensar, quer dizer, não é que ele vai olhar os dados e vai, vou por aqui, quer dizer, acho que a partir daí ele começa a pensar se realmente ele deve ir por aí, e vai fazer outras questões e vai analisar outros dados. Então, acho que isso aí também tem um desafio. Então, resumindo, para não fugir da resposta, eu acho que boa parte deles tem condições né, tem maturidade para isso, e acho que também a gente tem que entender que muitos deles têm maturidade suficiente para falar, eu não quero mudar meu negócio, né? Tá bom assim, talvez ele não dure 50 anos, mas não é todo mundo também que quer ter um negócio assim. De repente, o negócio do jeito que está para ele serve ao objetivo dele, né? Ele não quer ter mais dor de cabeça. Então, também, né? Acho que é importante ele saber o que ele está decidindo. Gente, infelizmente, real, caminhando para o final, porque isso daqui daria um papo fantástico. Fica até a provocação para a gente poder fazer uma sessão aqui, todo mundo, para a gente destrinchar muito essa relação. E no final das contas, né, pilares competitivos se resume à relação humana, que é a única relação que se torna sustentável e perene. E aí, eu queria só fazer uma pergunta, e vou direcionar ao César, que foi uma pergunta do nosso eu falo querido ouvinte, maneira de quem tem podcast, do querida pessoa que está vendo a gente aqui, que ele pergunta o seguinte: é justo o governo ser um sócio majoritário da empresa? O governo leva até 20% e as empresas muitas vezes têm margem infinitamente menores do que essa. A Oni, seria justo se ele entregasse os 20% para a sociedade, né?
O fato é que está muito longe disso e, naturalmente, isso é uma injustiça tributária enorme com o setor de beleza. Eu acho que muito foi feito, muitas associações já brigaram e conseguiram vitórias, mas ainda acho que o setor de beleza é tratado como supérfluo, né, aos olhos do governo, e isso acaba nos trazendo uma realidade dura tributária, né? Então, acho que a primeira briga nossa é convencer o governo, e eu acho que a gente tem verdade nisso, tem subsídios mais do que suficiente para entender que produtos de cosméticos há muito tempo já não são supérfluos, como eram tratados no passado, e que hoje fazem parte de um contexto de bem-estar, de autoestima, que estão muito junto com a saúde. Eu diria até que, numa primeira instância, até são pré-condições para você ter uma boa saúde, né? Então, eu acho que essa visão precisa mudar, né? E acho que esse é o primeiro ponto. E, obviamente, não há a menor dúvida de que eu participo de vez em quando de algumas discussões nesse aspecto, né? E eu falei, é muito simples você analisar se esse tributo está bem estruturado ou não, né? Como é que pode uma empresa, com todo o respeito ao Estado do Espírito Santo, né, que é um Estado próspero, que se vira, faz muita coisa, mas não tem sentido uma empresa que pensa em distribuição nacional, né, em termos de logística, montar sua sede no Espírito Santo, né? Então, não tem resposta mais clara de que ele tem um benefício tributário naquele Estado e que, portanto, ele monta ali, não é por uma inteligência logística, né? Não é para tentar fazer o produto chegar mais rápido no consumidor ou coisa nesse sentido. É simplesmente porque ele tem um benefício tributário. E o empresário está correto em buscar isso. Eu não estou, com isso, recriminando o empresário disso, não. E também o Estado do Espírito Santo por atrair negócios. Agora, tem um problema de país, né? Não faz muito sentido, não tem muita lógica. Então, estou dando um exemplo menor, a discussão é mais ampla do que essa, mas, primeiro, se o governo entregasse, a gente tem países no mundo que cobram mais imposto do que o Brasil, mas entregam, né? Você não tem custos adicionais de saúde, de educação, de nada disso, o que entendo ser justo. Agora, no nosso caso, a contrapartida, tanto social quanto para quem gera o imposto, é muito baixa. Então, por isso eu acho injusto. E, comparativamente a outros setores, também acho injusto. Então, não é uma questão só de ser sócio majoritário, né? É o quanto o sócio majoritário está entregando para a sociedade, né? Eu acho que esse é um ponto a ser discutido e, de forma muito objetiva, óbvio que eu acho totalmente injusto a carga tributária do mercado de cosmético. Eu acho que se ele está te cobrando 20, ainda ele está te cobrando pouco, porque em alguns segmentos é mais do que isso, né? No final, se você somar todos os impostos, e acho que a gente tem que cada vez mais se organizar mais, se unir, para poder contestar e combater isso, né? E eu acredito muito nisso, né? Eu acho que a gente falou de colaboração, né? De parceria, e eu acho que o futuro do mercado está muito em competidores, concorrentes atuarem junto em prol de um desenvolvimento de um mercado melhor. Eu falo bastante assim que a gente precisa, em alguns momentos, parar de discutir o tamanho da fatia da pizza que a gente quer ocupar e passar a discutir o tamanho da pizza que a gente quer construir, né? E o tamanho da pizza que a gente vai construir, a gente só vai fazer isso melhor se a gente colocar as principais lideranças do mercado como um todo para discutir o futuro do mercado. Senão, daqui a pouco nós vamos discutir para qual mercado nós vamos, porque o mercado de beleza está ruim. Perfeito. Gente, eu queria agradecer vocês imensamente. A gente já passou 5 minutinhos do horário, mas eu queria, para fechar com chave de ouro, pedir a gentileza para vocês uma última palavra, um puxão de orelha ou uma dica de ouro para quem está ouvindo a gente, sobre toda essa conversa incrível que a gente fez. Só? Bom, posso começar, então? Começa, César. Eu sou mais jovem, talvez. Não, brincadeira. Eu queria, Raoni, te agradecer muito pelo convite, parabenizar vocês pela iniciativa. Vocês sempre estão buscando trazer informação, trazer atualidades. Eu acho que
isso de fato precisa no nosso mercado. A gente precisa valorizar mais essas iniciativas. Gratidão aí pelo trabalho todo de vocês, admiração aí muito a tudo que vocês fazem. Agradecer a doutora Sônia, ao amigo aí, ao Ani, sempre juntos, por tudo que vocês fazem, que vocês contribuem aí pelo mercado. Dizer que a Beauty Fair 20 a 23 de novembro, pode fazer um jabazinho, né, Raul? Todos super convidados, tá? A gente está falando muito que esse evento possivelmente não será o maior, mas será o mais importante porque é um evento de retomada, é um evento que mostra a força do mercado, a união dos empresários, a união dos profissionais que trabalham nesse setor. A gente não quer ser melhor do que ninguém, mas a gente quer ser, sim, um agente para contribuir com esse momento, com o desenvolvimento e um olhar para frente, né? Um olhar de oportunidades, um olhar de gente que quer fazer, de gente que faz o bem e que acredita com paixão, aí, como a doutora Sônia vibrou aí uma hora que eu adorei, com o que faz, que realmente tem amor aí por tudo que mexe, né? Eu acho que isso é que muda um negócio, é isso que muda um setor e muda o país. Então, fica aqui o convite, né? 20 a 23 de novembro, um super agradecimento aí pelo convite, parabéns, para mim sempre uma honra estar presente e humildemente poder contribuir com alguma coisa aí para o trabalho de vocês. Contem sempre comigo, contem sempre com a Beauty Fair. Obrigado também pela ABC, sempre uma super parceira, e que vocês continuem aí nesse processo. Só chama 10 minutos antes, eu prometo não atrasar da próxima vez. Gratidão aí por tudo. Eu que agradeço. Vou falar então, porque deixa o Auane fechar com chave de ouro, também agradecer. É isso aí. Agradecer a ABC. A ABC é assim, uma entidade que eu admiro muitíssimo. Isso é que é exemplo de resiliência e adaptogenicidade, porque vem ao longo das décadas fazendo um trabalho que vem ele lastreado numa coisa chamada idealismo e esforço de cada pessoa. Agradecer em especial ao meu queridíssimo amigo Ricardo Azzini, que eu adoro. Agradecer essa instituição assim, que para mim é ímpar. E, acima de tudo, essa família que eu simplesmente amo, Cosma de Paula, cada um dos membros dessa família, que eu falo que a cegonha só me deixou no lugar errado, porque eu me sinto irmã deles, tia desses dois, né? Eu amo muito essa família que apoiou o setor em todas as suas dificuldades, em todas as suas vitórias, está sempre junto, com muita clareza, com muita paixão, com muita dedicação. É uma família que eu acho que tem no Brasil um case. Se a gente precisasse pegar uma família que eu daria, assim, 5 estrelas, é essa família Cosma de Paula, que eu amo muito mesmo. Então, a todo o setor e a vocês, em especial, o meu beijão do coração. Muito obrigado. Bom, só agradecer. Parabéns pela mediação, Ra. Obrigado. Mandou muito bem. É sempre um prazer conversar com a Sônia, com o César. A gente vai batendo papo e sai sempre um pouquinho, sabendo um pouquinho mais, né? Que eu acho que isso que é o importante. E eu acho que o que fica aí para o mercado é a atenção, né? Acho que é entender o seu negócio e olhar com muita atenção, né? Não só para os dados, mas olhar com muita atenção para as pessoas, para o consumidor, né? Que no final das contas é para isso que a gente batalha tanto, conversa tanto, discute tanto e debate tanto. Perfeito. Então, gente, queria agradecer mais uma vez. É uma honra estar aqui, Sônia. Muito obrigado. É sempre uma honra estar do seu lado. Sempre uma aula. César, prazer em ter você num papo ao vivo pela primeira vez. E foi incrível. Espero que seja o primeiro de muitos. E Com certeza. aos que não souberam ainda, o Alan é meu irmão. E aí uma das grandes inspirações que eu tenho para fazer umas mediações malucas, como eu gosto de fazer, colocando o dedo em algumas feridas. Então, eu estou aqui por causa dele. Obrigado, viu? Parabéns por tudo. E, gente, muito obrigado.